Vamos para a nossa aula de revisão, né, da nossa avaliação. Vamos fazer aqui uma revisão rápida, tá? De tudo que a gente tem estudado nesses dias em sala de aula. E aqui é uma ferramenta apenas como revisão, tá? Você está lá precisando relembrar alguma coisa que a gente viu em todas essas semanas, essa aula vai ser para isso, tá? Para você revisar. Uma das primeiras coisas que a gente estudou, que nós estudamos, na verdade, foi o fatorial, né? Que eu expliquei para vocês que o fatorial de um número é uma multiplicação, né? É uma sucessão de multiplicação. Você pega o número e vai estar multiplicando por todos os antecessores. Por exemplo, aqui você tem um fatorial de 5, isso é 5, aí todos os antecessores de 5 até parar no 1. É 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. É só isso, professor? Só. E aqui é só você multiplicar, né? Vai dar 120. Beleza? Aí como é que calcula o fatorial de 6? É 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E se você multiplicar aí, ó, vai dar 720, tá? Como é que calcula o fatorial de 4? É 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Multiplicando tudo aqui, dá 24, beleza? E o fatorial de 3? O fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1, tá? Isso dá 6. Então, antes de eu resolver algumas coisas nesse vídeo, é bom você pausar e tentar fazer, entendeu? Aí, caso você não consiga, aí você vê resolvendo. Então, gente, fatorial é isso, tá? A gente estudou. É exatamente você pegar o número e decrescer ele, beleza? Até parar no 1. Isso aqui, rapidamente, é uma definição de fatorial, tá certo? Vamos ver lá. Pronto. Aí o que é que a gente pode ter nessa prova? Ou em qualquer outra prova, né? Expressões que envolvam fatorial. Isso é uma expressão numérica, tá? Você tem 3 fatorial ao quadrado, mais 120, mais 3 vezes 10. Então, o que é que você vai fazer primeiro? Você vai desenvolver, ó, esse fatorial, tá? Então, primeiro, quanto é 3 fatorial? 3 fatorial, a gente já calculou no slide anterior. É 3 vezes 2 vezes 1. Isso dá quanto? Isso dá 6. Então, no lugar de 3 fatorial, eu vou colocar quanto aqui? O 6, né? Então, fica 6 elevado na 2, mais 120. Se você quiser, você pode fazer essa multiplicação aqui logo. Ó. 3 vezes 10 dá 30, tá? Aí agora, vamos desenvolver, né? 6 elevado a 2 é 6 vezes 6. Lembra? Que 6 elevado na 2 é 6 vezes 6, que dá quanto? 36, né? Então, 6 ao quadrado é 36, mais 120, mais 30. Ou seja, isso vai dar 186. Né? Uma expressãozinha simples, envolvendo a ideia de fatorial, tá? Aí aqui, você tem, dentro desse parênteses, você tem um 4 fatorial, tá? Você tem um 4 fatorial e você vai desenvolver primeiro esse fatorial. Aqui, ó. Primeiro resolve esse fatorial aqui dentro, para depois você fazer a conta, tá? Por exemplo, faz aqui ao lado, ó. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, 24. Então, no lugar do 4 fatorial, eu coloco o quê? Eu coloco 24, que é o valor dele, elevado na 2, menos 600. Se você fizer 24 ao quadrado, é 24 vezes 24, tá? Isso vai dar 576. 576. Menos quem? Menos 600. Beleza? Aí 576 menos 600, isso vai dar menos 24, né? Menos 24. Beleza? Então é isso. Trabalhar com expressões e fatoriais, você primeiro resolve o fatorial e faz as expressãozinhas, tá? Ah, tem mais aqui, ó. Por exemplo, aqui. Aqui você tem 3 fatorial, que a gente sabe que é 6, mais
é 5 fatorial dividido por 2, tá? 5 fatorial é 120, dividido por quanto? Por 2 mais 100. Aqui dá para dividir, tá? Vai ficar assim, né? 6 mais 120 dividido para 2 dá 60. E repete quem? O 100, né? Somando tudo isso, vai dar 166. Beleza? Aqui, ó, 2 fatorial elevado a 2. Quanto é 2 fatorial? É o próprio 2, né? Então fica 2 elevado a 2 menos quem? 60. 2 elevado a 2 é 4, menos 60. 4 menos 60 dá menos 56. Beleza, pessoal? Então, expressãozinhas, né, envolvendo fatorial, é mais ou menos isso, tá? Aí vamos aqui trabalhar agora com operações com permutação, tá? Porque pode ser que na prova não apareça o fatorial propriamente dito. Aí você vai ter que lembrar das representações de permutação, né? Por exemplo, aqui tem o seguinte. Você tem aqui, por exemplo, permutação normal, né? Permutação de 5, dividido por permutação de 3. Aí você tem que passar isso aqui para a forma de fatorial, né? Quanto é permutação de 5? É 5 fatorial. E quanto é permutação de 3? É 3 fatorial. Aí tem que saber a simplificação, né? O 5 fatorial vai para onde? No 3 fatorial. Então fica 5 vezes 4 vezes 3 o quê? Fatorial sobre 3 fatorial. Aí aqui, ó, eu vou simplificar 3 fatorial com 3 fatorial, tá? Aí eu corto aqui, ó, 3 fatorial com 3 fatorial, me sobra quem? 5 vezes 4, 20. Beleza? Aqui, ó, total cuidado. Isso aqui não é permutação de 9, não. É permutação circular de 9, tá? Lembra? É permutação circular de 9. Então, fica assim, ó, permutação circular de 9 sobre permutação de quem? De 8, beleza? E quanto é permutação circular de 9? Para quem viu permutação circular, lembra, né? É 8 fatorial, tá? E quanto é permutação normal, né? Permutação comum de 8? 8 fatorial. Mas, professor, por que permutação circular de 9 dá 8 fatorial? A gente viu isso em aula, tá? 8 fatorial dividido por 8 fatorial dá 1. Beleza? Vamos lá. Aqui agora, você tem permutação convencional de 7 sobre permutação, ó, circular de 7. Aqui, a convencional, de fato, é 7 fatorial. E a circular é uma unidade a menos, né? Se é permutação circular de 7, então fica 6 fatorial aqui. Beleza? Aí fica 7 vezes 6 fatorial. E embaixo eu tenho um 6 fatorial, né? Perfeito. Porque aí, ó, eu posso estar cortando 6 fatorial com quem? Com 6 fatorial. Beleza? Eu corto aqui, ó, 6 fatorial com 6 fatorial. Me sobra quanto? 7. Beleza? Só lembrando, ó, permutação circular de 6 é 5 fatorial. Permutação circular de 10 é 9 fatorial. Permutação circular de 20 é 19 fatorial, tá? Porque quando permuta circularmente, você segura um objeto e permuta os restantes que sobram. Beleza? Então, outra coisa que poderia ser abordada na prova é você trabalhar expressões com os símbolos de permutações, tá? Tanto permutação comum, simples, como a permutação circular. Aí agora, aquelas questões, né? Questões que você tem que pensar, porque são questões que não têm fórmula, mas você tem que avaliar, imaginar como se você estivesse na situação para ver como é que faria. Por exemplo, uma avaliação de língua estrangeira contém quantas questões? Ó, eu tenho 8 questões, beleza? De preenchimento de lacunas. Cada uma com quantas alternativas? 2 alternativas. Beleza? 2 alternativas. Quantas respostas diferentes um aluno pode marcar nessa prova? Então perceba, é assim, ó.
você tem a primeira questão, você tem a segunda, você tem a terceira questão, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava, tá? Cada questão, ela tem duas opções. Vamos dizer que seja para você marcar verdadeiro e falso, né? Então aqui, ou é verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso, verdadeiro e falso, e assim sucessivamente, né? Beleza? Verdadeiro e falso. Aí ele quer saber o número de possibilidades para que uma pessoa possa estar respondendo essa questão. Não, essa prova, né? Aí você pensa, ó, para responder a primeira questão, eu tenho quantas possibilidades? Duas. Aí, né? Multiplica. Para responder a segunda, pode ser verdadeiro ou falso. Então, eu tenho duas possibilidades. Para responder a terceira, eu tenho duas possibilidades. E assim, sucessivamente. Até a última, né? Para responder a última, eu tenho duas possibilidades. Ou seja, isso vai dar 2 elevado a 8 possibilidades. Por quê? Porque o 2, gente, vai se multiplicar aqui 8 vezes. Ó. Até aqui, ó. Percebeu? Então, ó, duas possibilidades para a primeira, duas possibilidades para a segunda questão e assim sucessivamente até a última. Então, fica 2 elevado na 8. Vamos ver outra aqui. Ó, a mesma questão, só que agora essa prova ela tem quantas alternativas? Não, quantas perguntas, né? São 6 perguntas. Cada pergunta, quantas alternativas? 2. A mesma coisa. Ó, a primeira questão vai ter duas possibilidades. A segunda questão, duas possibilidades. A terceira, duas. A quarta, duas. A quinta e a sexta. Ou seja, isso vai dar 2 elevado na 6 possibilidades, tá? Então, esses probleminhas, né? Que fala sobre questões, é só você pensar, né? Se, por exemplo, fosse, vamos dizer, uma prova com 5 questões, agora no lugar de 2 alternativas fosse 3 alternativas. Aí como é que faria? Aí você pensa, você tem que analisar e pensar. São 5 questões, então vai ter a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta questão, tá? Então vão ser 5 questões na prova. Se cada questão dessas tem 3 alternativas, então para escolher a primeira eu tenho quantas possibilidades? 3. Para escolher a segunda, 3. Para escolher a terceira questão, eu tenho 3 possibilidades. Para escolher a quarta questão, 3 possibilidades. E para escolher a quinta questão, 3 possibilidades. Ou seja, eu tenho 3 elevado na quinta possibilidades. Beleza? É simples, é só fazer uma análise, tá? Aqui agora, ó, de novo, ó, bem repetitivo, né? Ó, 4 questões e ainda sendo de 2 alternativas. Beleza? Ou seja, vai ser 4 questões. Ó. Você vai ter a primeira questão, a segunda questão, a terceira e a quarta. Cada questão dessa vai ter 2 alternativas. Então, para responder a primeira, eu tenho 2 possibilidades. Aqui eu vou ter 2 possibilidades, 2 possibilidades e 2 possibilidades. Ou seja, 2 elevado na quarta possibilidade. Tá certo, pessoal? Vamos lá. Aqui são aquelas questões de senhas, né? Para você configurar senhas. Aí você tem que analisar a questão e tá marcando as palavras-chave, né? Por exemplo, um sistema de segurança exige uma senha de quantos dígitos? 3. Aí o que é que você faz na prova? Já coloca os dígitos. Vai ser 3 dígitos. 1, 2, 3. Beleza? Em que não é permitido o uso de quem? Ó, uma restrição. Você não pode usar o dígito 0. E nenhum dígito pode ser o quê? Não pode haver repetição. Quantas senhas são possíveis? Veja, no sistema decimal, eu tenho números que vai de 0 a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
Via de regra, eu teria todas essas possibilidades. Porém, tem um cara aqui, ó, que não pode ser usado, que é quem? É o 0. Então, como eu não posso usar o 0, então, para minha primeira casinha da senha, para escolher o primeiro dígito da minha senha, eu vou ter quantas possibilidades? 9, né? Pode contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, para a primeira senha, eu tenho 9 possibilidades. Aí, como não pode repetir, para a segunda senha, eu tenho quantas possibilidades? 8. E para o terceiro dígito, eu vou ter 7 possibilidades. Aí agora, para que você possa encontrar todas as possibilidades, você só vai multiplicar isso aqui, tá? Que no caso dá 504 senhas. Simples, né? Se fosse, por exemplo, uma senha com 4 dígitos, você colocava aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Com a mesma restrição, tá? Não podendo repetir e não pode usar o dígito 0. Aí seria, primeira casa, 9 possibilidades. Segunda casa, 8 possibilidades. 7 e 6. Beleza? Aí era só multiplicar por 6. Daria em média, deixa eu ver aqui, em média não, né? O resultado é 3.024. Beleza? Deixa eu ver se tem mais questões aqui com senha. Pronto. Ok. Um sistema de segurança exige uma senha agora com quantos dígitos? 6 dígitos. Aí o que é que você faz? Vai lá na prova e coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6. E de novo, eu não posso utilizar o dígito 0 e não pode ter números o quê? Repetido. Beleza? Então veja, se eu não posso usar o dígito 0, então para a primeira casa eu tenho quantas possibilidades? 9. Para a segunda casa, 8, porque não pode repetir. 7, 6, 5 e 4 possibilidades. Então, pessoal, é só agora multiplicar tudo isso, tá? Isso dá 60.480 senhas. Beleza? Então, coloca logo a quantidade de dígitos, vai marcando as restrições, que no caso aqui foi não poder ter o 0, e no caso aqui não poder ser repetido, e resolve a questão. Beleza? Pronto. Para a próxima aula, vou parar aqui para a aula não ficar muito extensa, a gente vai tratar sobre permutações e anagramas, tá? Então vou dar uma parada aqui e daqui a pouco eu volto com outro vídeo para que isso não fique muito extenso. Beleza, pessoal? Até a próxima aula.